Quando completou 5 meses da morte da Lara, veio a divulgação de outro vídeo, que foi um vídeo, um dos piores vídeos, né? O vídeo dele sequestrando ela no meio da rua. E também foi quando eu tive acesso, né, a depoimento da testemunha ocular, que ele afirmou que o Wellington Galindo de Queiroz a pegou no meio da rua e jogou dentro do carro, mas que ele não estava sozinho dentro desse carro. Por volta de 12h44, ele para ali do lado, próximo ao mercado e olha. 12h46, 12h47 é onde ele começa, ele vai, passa de frente ao mercado, depois ele retorna. Quando ele avista a Lara saindo, ele vem até ela, parece chamar a atenção e ela não dá bola, segue o caminho. Nisso que ela não dá bola e tenta acelerar um pouquinho o passo, ele vai por trás dela e pega, arrasta ela para dentro do veículo. E possivelmente já tinha a outra pessoa, porque a Lara era uma menina grande. Nisso também atravessa um ônibus escolar, né? Quando ela é pega ali, nisso atravessa um ônibus escolar. Então ficou muito difícil assim das pessoas ouvirem alguém gritando, né? Então acredito que isso também tenha atrapalhado. Ele joga ela para dentro do veículo, com certeza com a ajuda de alguém que estava lá, porque a Lara é grande, ela iria reagir. Nisso, eles atravessam uma rua. Quando eles atravessam a rua, e é muito próximo ao local que ela foi encontrada. O principal suspeito, que hoje se tornou réu, ele está sendo acusado do crime de homicídio, ocultação de cadáver. Tem também, correndo em paralelo, um inquérito policial que, neste momento, investiga a participação de 2 outras pessoas. Não se sabe também maiores detalhes sobre o inquérito, inclusive quem são essas pessoas, quem são os possíveis suspeitos. Na verdade, esses suspeitos surgiram 3 meses e meio após a prática do crime, através de uma testemunha que procurou a polícia e afirmou ter visto o Wellington juntamente com 2 outras pessoas praticando o crime. Era uma pessoa, segundo a testemunha, uma pessoa mais nova, que estava ali ao lado do motorista, e uma pessoa com os cabelos grisalhos no banco de trás do motorista. Então, existe atualmente um processo contra o réu Wellington Galindo. Ele já foi denunciado e, paralelamente, nós temos um inquérito policial, uma investigação policial, também correndo em sigilo, em segredo de justiça, para investigar, para apurar a participação de 2 outras pessoas nesse crime. Aonde o corpo dela foi encontrado, a impressão que dá, né, porque nós não podemos afirmar sem ouvi-lo, né, a impressão que dá é que ele deixou o corpo dela para que fosse realmente encontrado ali, porque a mata ela é realmente muito grande para baixo. A rua é igual todas as outras ruas lá do bairro, rua de terra, próximo a chácaras, né, umas chácaras que tem ali que fazem aluguel para festas, mas ele poderia, eu acredito que se ele quisesse esconder o corpo, realmente, ele poderia ter ido para baixo, para a mata. Ele deixou bem rente, entre a rua e o comecinho do mato ali. Ele deixou o corpo estrategicamente embaixo de uma árvore, que seria um ponto de referência para uma pessoa facilmente localizar ali o corpo. O laudo, né, necroscópico mostra que ela foi atingida, né, por pelo menos 4 golpes na cabeça. Então a gente imagina que tenha sido com um martelo, uma picareta, né? Então isso é bem possível que ele tenha utilizado, feito uso desses mecanismos, né, para poder estar tirando a vida da Lara. No laudo não aponta violência sexual, mas o perito também ele fala que não é possível, pelo fato do total de dias, né, do estado do corpo, atrapalhou um pouco também essa questão. Mas, de imediato, algo que pudesse afirmar que sim, houve violência sexual, né, não pode afirmar. Então, foi negativo para isso.
caso que entra essa parte, né, de estar enterrado ou não, que surgiu muito na mídia, foi o fato de terem ido até a casa dele, né, e ter encontrado um buraco lá. Mas não é possível dizer que esse buraco ele teria feito com o intuito, às vezes, de enterrar ela lá, alguma coisa assim. Não é possível afirmar isso. Então surgiram essas histórias aí, mas de fato ela foi encontrada lá, na vegetação, na área de mata, perto da casa dela. E o que intriga também bastante a gente, ela foi encontrada com cal no corpo. A dúvida é, né, de acordo com os laudos, que não é possível dizer se ela foi morta dentro do veículo, não é possível afirmar porque ela foi golpeada, né, na cabeça. E se tivesse acontecido esses golpes dentro do veículo, teria jorrado muito sangue, né? E nos laudos não demonstra isso, né? A gente precisa ser coerente aqui. Os laudos não demonstram, né, o sangue no carro. Por mais que o carro foi lavado, mas com toda a tecnologia, né, que nós temos, teria sido encontrado, caso ela fosse morta ali. E, ao mesmo tempo, eu não acredito que ele tenha levado ela para um outro local. Eu acredito que ele matou mesmo. Naquele momento que ele pega ela, ele já leva para esse local que ele abandona o corpo. É um mistério. Um mistério realmente, porque não é possível apontar. Ela não estava lá na casa dele, né, nos laudos. Sim. Não esteve na casa dele. Dentro do veículo também não. E no local do crime não tem também aquela enxurrada de sangue. Mas também não teve muito sangue, sendo que ela foi golpeada com 4 golpes, né? Possivelmente um martelo, picareta. Muitas hipóteses, né? Eu acho que a gente vai ter uma resposta concreta quando encontrá-lo. Mas uma teoria é que raiva, ódio de mulheres, ódio de meninas. Qual é a história deste homem? Por que ele tem essa raiva? Porque para você ter essa brutalidade contra uma pessoa, contra uma menina, uma criança, tem um motivo muito forte por trás disso. Duas coisas. A primeira é um desvio de caráter e personalidade que pode estar associado ou não com um transtorno mental, tipo uma psicopatia, tipo esquizofrenia, doenças profundas, psicológicas e psiquiátricas, emocionais, feridas, que fazem com que a pessoa tenha realmente um distúrbio e um desejo por crianças. Uma falta de controle, apesar de saber que aquilo é um comportamento não aceito pela sociedade, ainda o faz. E a outra coisa pode ser o meio em que ela foi criada. Pode ser o meio que ela vive. Então, a gente vê em alguns estudos que mostram que alguns pedófilos foram abusados quando criança. Abusado sexualmente quando criança. Isso pode fazer com que, então, na adultez, ele tenha algum desejo por crianças. De forma geral, pedofilia não só é um crime, como uma doença. Em uma entrevista psicológica, um psicólogo tentaria não só entender as motivações e os planos desse crime, mas provavelmente tentaria entender esses desejos latentes que talvez estejam na sombra por exemplo, se a ideia era um crime sexual, de onde vêm esses desejos e por que eles estão presentes. Seria muito interessante, né, aliás, sentar com este criminoso para entender não só as motivações objetivas desse crime, porque eu ia vender para ganhar dinheiro, ou a gente pensou ali em estuprá-la coletivamente, enfim, quaisquer que sejam, ou até uma outra terceira possibilidade que eu não estou pensando.
mas também os impulsos e os desejos inconscientes, né, do porquê que ele faz isso. E aí, muitos psicólogos já entrevistaram psicopatas ou pedófilos, e muitas vezes as respostas são porque eu queria, porque eu gosto, porque eu vou fazer e não vejo isso como um problema, eu não acho isso errado. Errado é, por exemplo, no discurso, né, de uma pessoa que aceita e gosta de ser, por exemplo, pedófilo. Errado é a sociedade que não me deixa estar com uma criança. Eu acho uma criança uma pessoa e eu tenho atração a ela e ponto final. Existem várias organizações muito obscuras, né, que promovem esse tipo de acesso de pornografia infantil, pedofilia, e mantém esse círculo de pedofilia no mundo todo, de diferentes magnitudes, até de condições financeiras. São homens muito ricos e poderosos que compram meninas de diversos países para mantê-las ali como escravas sexuais.